Hallelujah. Aleluia! Praise the Louvado Lord. seja o Senhor. God's time O is tempo the do best. Senhor é o melhor. Hallelujah. Aleluia! We pray Nós God oramos should para lead que us, Deus guide us, nos direcione, bring nos guie message, durante essa mensagem. words of faith. Obras da fé. Hallelujah. Aleluia! So let's E então quickly vamos look ler at rapidamente um the texto shortest curto text na Bíblia in the Bible que about fala sobre a fé. faith. The book of Hebrew, Livro de Hebreus, capítulo 11, 11, versículo 1, verse 3, versículo as 3, the e conforme o Spirit Espírito directs. Santo nos Now, direcionar. faith is the Ora, a fé é a substance certeza of things hoped for, daquilo que esperamos the evidence of things not seen. e a prova das coisas que não vemos. In a simple Em poucas palavras, nutshell, faith fé é um coração is a heart that que crê believes God. em Deus. A heart. Um coração. Regardless Independente of de which qualquer tradução que tenhamos preferência. regardless Independente de qualquer of which tradução que translation tenhamos we preferência. fear, faith A fé deals lida com with things coisas we que não cannot podemos see. ver. The vital O ponto point principal is that é que a faith fé deals lida com with things coisas we que não cannot see. podemos ver. I mean, Quero dizer, faith a fé está relacionada to the com o invisible. invisível. Faith A fé está relacionada relates com to the o quê? what? Com o Invisible. invisível. I mean, Eu digo, we may nós have poderemos different ter routes, rotas diferentes, but arrive mas chegamos at the no point. mesmo ponto. The O vital ponto point principal is that é que a faith fé deals lida com with coisas things we que cannot see. não podemos ver. Faith A fé relates se relaciona com to the o invisible. invisível. to the what? Com o quê? To the Com o invisível. That is Isso está in escrito the same no mesmo Hebrew. livro de Hebreus. Let's look at Vamos ler o verse versículo 3. 3. By faith, Pela fé, we understand entendemos que o that the universo world foi formado were formed pela by the word palavra of de God, Deus, so that the de things modo which que are o que se seen vê não were foi not feito made of things do que which é are visível. Here, Aqui the estão things as that are coisas seen que são and the things vistas that are not e as seen. coisas que não são vistas. I mean, Quero dizer, between entre the as coisas visible visíveis e and as the invisíveis. invisible. Our Nossos senses sentidos nos locate situam us no mundo to the visible visível. world. Our senses Nossos sentidos point nos us to the apontam world, para o quê? to the Para o visible mundo world. visível. I mean, Ou to seja, what is para seen. o que é visto. But Mas faith, a fé, in the no actual sentido sense, real, takes nos tira de trás do visível the para visible o invisível. to the invisible. This is Isso visible. é visível. Where you Onde você está are agora? now. Faith A fé takes nos us tira de trás behind do visível the visible here aqui to the e nos leva invisible. para o invisível. Second 2 Coríntios 5, 5, versículo 7. Paulo Paulo nos apresentou a oposição the opposition entre between a faith fé and e a visão. sight. For we Pois walk nós by andamos faith, pela fé not by e não works. pelo quê? Take note Anotem of that. isso. What does O this que isso mean? significa? If Paul Se said, Paulo "We disse walk que by faith, andamos not by pela fé sight", e não pela visão, this means isso significa que se você if you anda walk by pela fé, faith, you do not você need não precisa sight. da visão. If we walk Se nós by andamos faith, pela fé, we nós do not não need precisamos what? do quê? We do not need Não sight. precisamos da visão.
And if E we se nós walk by andamos pela sight, visão, we do não not precisamos need do what? quê? We do not Da need- fé. If E se nós we andamos walk by pela faith, fé, we do nós not não need precisamos sight. da visão. And if E se we andamos walk by pela visão, sight, we do não not need precisamos da faith. fé. That is- Ou seja, nós we walk by andamos faith, pela not fé by e não sight. pela visão. Faith A fé é is relacionada related solely unicamente e exclusivamente to a two duas realidades: realities, to God Deus and to e a God's palavra de word. Deus. This is Isso é contrary contrário to our ao nosso natural modo way de of pensar thinking. natural. This is Isso é contrary contrário to ao our nosso o natural quê? way of what? Natural way Modo of de thinking. pensar natural. The world O says, mundo diz que "Seeing ver is believing." é crer. Mas a Bíblia diz o contrário. The other. First, Primeiro precisamos crer, then depois see. ver. The Bible A Bíblia diz o quê? reverses what? O contrário. The other. First, we Primeiro must precisamos crer, believe, then depois ver. we must Nós precisamos crer, believe, see. depois ver. We do not Nós não see, podemos ver then primeiro e depois crermos, mas nós believe cremos first, primeiro e depois then vemos. see. As a result Como of resultado da believing, nossa crença, we see. nós vemos. As a result Como of resultado what? do quê? Believing, Da nossa crença. seeing. Nós vemos. Let's Vamos quickly ler look rapidamente into the no book livro of de John. João, capítulo 11, versículo 40. Jesus said to her, Jesus disse: Did I not Não say lhe falei to you que that se if você you believe, cresce, you will see veria the glory a of glória de God? Deus? If you Se believe, você not cresce, if não you se você see, visse. not Não se você if you see, visse, but if mas se you você believe, cresce, you will see the você glory of veria God. a What glória does de that Deus. mean O to que you? quer dizer This isso para means você? Isso quer dizer que se if you você cannot não believe, consegue crer, you você cannot não see consegue ver as a como um Christian. cristão. If Se you você não cannot consegue believe, crer, you você cannot não see poderá the ver a glória de glory Deus, of God. The goodness a of bondade de God, Deus, the healing a of cura de God, Deus, the a blessing, bênção, a the libertação de deliverance of Deus. God. If you Se você cannot não pode believe, crer, you você will não not see poderá the ver goodness a of bondade God. de Deus. The O thing que nos that impede keeps de us nos desesperarmos from despairing is not não é what o we que see, vemos, but what mas we o que believe. cremos. The thing O that que nos impede de keeps nos us desesperarmos from what is not não what é o we que see, vemos, but what mas we o que believe. cremos. Let me give you Vou lhes a dar um bom example exemplo, of I.T.B. Joshua, vindo de mim, T.B. how Joshua, this de faith como work in my essa life. fé opera na minha vida. In spite of Apesar all de toda the persecution, essa perseguição, condemnation, condenação, antagony, rivalidade, just name them tudo isso contra mim, against me, I endure eu suportei, because porque I was eu fui capaz able to de see ver o the invisível. unseen. How did Como I eu do fiz this? isso? By faith. Pela fé. Faith A fé nos permite ver o to invisível see the unseen. Does enable e us nos faz to suportar quando o endure mundo não oferece a when the nós world offer us no hope esperança or e no encorajamento. encouragement. When you Quando people vocês were estavam me persecuting me, perseguindo, saying all falando sorts of diversas things coisas ao meu against me, respeito, I was eu estava looking olhando para além do beyond que what you are vocês saying. estavam falando. I look Eu olho beyond além now, agora e and I vejo see a the glória glory de of Deus. God. When you Quando were vocês saying estavam this, falando saying isso that e aquilo, over your dead que body, nem you mortos will come to viriam the para a synagogue. escola,
Quando assistiam a Emmanuel TV, diziam, troque o canal, não quero assistir esse canal. Eu olhava além do que estavam falando e já os vendo vindo para a sinagoga. Quando vocês estavam em outros lugares, fazendo vigílias, repreendendo o T.B. Joshua, orando contra o T.B. Joshua, amarrando o T.B. Joshua, eu estava olhando para além daquele exercício e vendo vocês vindo e dizendo, obrigado, Jesus. Essa é a razão do porquê eu não podia também repreender e prender vocês. Eu sabia que vocês viriam. Quando vocês falavam todos os tipos de coisas contra o ministério, a Emmanuel TV, essa igreja, eu sabia que vocês viriam e que eu iria orar por vocês. A fé nos permite ver o invisível e nos faz suportar quando o muro visível não oferece a nós esperança e encorajamento. Sem fé, você continuará a memorizar a palavra de Deus. Você lerá a Bíblia e conhecerá desde Gênesis até Apocalipse, mas tudo ficará onde? Nós chamamos de poder cerebral. Poder cerebral. Digam, poder cerebral. Poder cerebral. Existe o poder sobrenatural de Deus e existe o poder natural chamado poder cerebral, com o qual você estuda na escola. Tudo que você estuda é gravado ali. E é por isso que, se você chamar alguém que está no seu primeiro grau para fazer uma prova do segundo grau, provavelmente ele não passará. Ele está no primeiro nível ainda, porque parou ali. Se fosse para frente, parava ali. E assim por diante. Se você largar os estudos, você não poderá guardar tudo na memória. Você não conseguirá. Você precisa estudar. Quando você lê, sem a ajuda do Espírito Santo, você grava na memória. Mas, pela fé, você não somente guarda na memória, como também permite que a palavra se torne parte integral sua, por ela viver em você. Você consegue ver a diferença agora? Diga ao seu vizinho, sem fé, você lerá a palavra de Deus e guardará na sua memória. Mas, pela fé, não somente guardará a palavra na memória, mas também permitirá que a palavra se torne uma parte integral de você, porque ela vive em nós. Então, é por isso que vocês podem ver todos hoje em dia pregando a palavra de Deus. Jesus é Senhor, isso e aquilo. De Gênesis a Apocalipse, as pessoas podem citar versículo por versículo. E quando pregam, alguns dizem, oh meu Deus, parece ser o autor da Bíblia. Mas é tudo o quê? Poder cerebral. É por isso que quando você vê muitos hoje tendo que ir até lá e apontar para a questão que estão pregando, seja um laptop ou que estiverem carregando, porque ali está a palavra. Falamos de sentidos, temos duas naturezas. Temos a natureza antiga, que é o antigo modo de vida, que exige que se veja. Exige o quê? Que se veja. Porque se trata dos sentidos. A palavra carne
deveria ter sido traduzida para sentidos. A palavra carne deveria ter sido o quê? Para que vocês entendam. A palavra carne deveria ter sido traduzida para sentidos. Os pecados da carne são os pecados dos sentidos. Como nós conhecemos os 5 sentidos, tato, olfato, visão, paladar, audição. Porque eu provei algo, eu sei que é doce. Eu bato em algo e eu sei que é duro. Algo é suave, porque eu senti o cheiro. Essa natureza antiga, quero dizer, o antigo modo de vida exige que se veja, porque se trata dos sentidos.